Ok. Olá, boa noite a todos e todas. Temos tentado Agradeço entrar desde no máximo já, possível nas ao redes convite para como forma participação desses de não momentos. apenas mostrar o nosso Nós do trabalho, colegiado as do curso nossas de Filosofia da atividades, UVA e do mas de também mestrado contribuir com o acadêmico de debate. Filosofia da UVA, Temos tentado entrar no máximo possível nas redes como forma de não apenas mostrar o nosso trabalho, as nossas atividades, mas de também contribuir com o debate, no sentido de tentar informar o quanto possível, né, como as nossas formas de vida, nossa forma de pensar, as nossas posturas diante da realidade podem impactar diretamente nas consequências da nossa vida e nos trouxeram até aqui. Realizaram o que o professor Emiliano realizou muito bem agora, mas também realiza muito bem nos seus vídeos subversivos, que é ocupar o espaço que a sociedade precisa, que é o espaço de pensamento. Hoje, eu venho trazer aqui uma reflexão muito mais voltada para o final do tema. O final do tema é que é o que será o amanhã. No entanto, a filosofia, ela não é futurologia. Desde os autores clássicos da filosofia, nós sempre fomos instigados a pensar que a mesma partiria de um estudo sobre o ser. Ela sempre partiria sobre um algo do qual nós nos encontramos diante, nós confrontamos esse algo. E esse algo, ele nos assombraria, ele nos impactaria, ele nos chocaria, pelo simples fato de nós não sabermos o que ele é. E diante dessa posição, diante dessa questão, em que esse algo coexiste conosco e muitas vezes convive conosco, nós seríamos levados a buscar saber o que ele é, captar a sua definição, o seu sentido, o seu significado. É isso que moveria a filosofia. É isso que moveria toda e qualquer ciência. Então, após essa captação, essa compreensão do que as coisas são, nós poderíamos fazer uma apropriação desse conhecimento. Então, enquanto humanidade, foi isso que nós fizemos. Nós aprimoramos esses conhecimentos e transformamos eles em técnicas, em tecnologias e aplicamos para uma melhoria de nossa vida enquanto sociedade, enquanto humanos, ou pelo menos de alguns dessa sociedade. Mas o que importa nesse início de nossa conversa é que nesse processo a percepção de que nós precisamos de um algo, de um objeto, de um fato, de um discurso para nos debruçarmos sobre eles, isso é algo que é próprio da filosofia. A filosofia precisa disso. E isso nós descobrimos lá no começo, já com o pré-socrático Parmênides de Eleia, ele nos alertara que do não ser, daquilo que não é, nós não podemos falar, não nos é permitido falar daquilo que não é. Não nos cabe pensar sobre algo que ainda não é, pois nada poderíamos sobre ele falar, chama atenção Parmênides. E sobre o que não se pode falar, deveríamos calar, lembrando o adágio do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Logo, como é que nós podemos interpretar os acontecimentos futuros? Como podemos falar sobre o futuro, sobre o amanhã? Já que, por definição, ele ainda não é. No século XIX, Hegel, filósofo alemão, impôs uma tarefa específica para a filosofia. Ela teria que pintar o seu cinza sobre o cinza da realidade. Hegel alegava que, assim como a coruja de Minerva, que só poderia levantar o seu voo ao entardecer, a análise filosófica somente poderia ser realizada sobre fatos, ou seja, sobre o que já aconteceu, o presente. Só que algo, quando acontece no presente, ao acontecer, já se torna imediatamente passado. E por isso, algo que pode ser
lembrado, analisado, estudado. Por isso que nós precisamos de um objeto para pensar. Em um adendo de sua enciclopédia das ciências filosóficas, Hegel nos lembra o seguinte: o presente concreto é resultado do passado e está prenhe de futuro. Então, o nosso território de atuação na nossa discussão de hoje seriam o presente e o passado, pois o futuro não nos é acessível. O que nós temos acesso são dos elementos atuais de construção do futuro. Isso torna a nossa tarefa aqui um desafio ainda maior. Como pensar o mundo pós-Covid? Né? Nós faríamos aqui uma espécie de previsão. Nós tentaríamos prever eventos e suas consequências. Nesse sentido, realizaríamos algo muito complexo. No entanto, se nós pensarmos que, quando realizamos um raciocínio matemático, nós conseguimos prever resultados pelo conhecimento que nós adquirimos, por exemplo, quando nós somamos 2 mais 3, automaticamente, quando você sabe que 2 significa 2 unidades e 3 unidades, você é capaz, através da sua inteligência, de prever um resultado. Antes que eu diga, você calcula, porque foram lhe fornecidos dados que lhe possibilitam estruturar uma resposta. Nesse caso, nós vamos propor isso, eu proponho isso hoje, né? Que nós realizemos uma adição simples, cientes do que sabemos em relação ao nosso passado e o que estamos fazendo no nosso presente, vamos tentar vislumbrar ou calcular um resultado de futuro. Para tal, eu vou me valer de uma estrutura kantiana. Em seus cursos de lógica, Immanuel Kant estabeleceu 3 grandes questões para a reflexão filosófica: o que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar. Para cada uma dessas questões, sabemos que Kant fez um livro: A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e A Crítica da Faculdade de Julgar. Mas eu não estou citando para explicá-los, mas eu vou fazer uma analogia. Vou converter essas questões naquilo que me interessa na nossa conversa. Que é o quê? Na pergunta 1, nós vamos tentar responder o que sabemos sobre o nosso mundo. Na pergunta 2, vamos tentar saber como estamos lidando com a nossa situação atual. E na pergunta 3, que é a mais importante, o que esperamos colher em nosso futuro? Vamos a elas. O que sabemos de nossa condição social? Nós sabemos que o nosso processo civilizatório tem como pressuposto que o homem é um animal social, que ele constituiu um contrato social, no qual, em nome da preservação de direitos inalienáveis à nossa existência, nós vamos nos submeter ao cumprimento de certos deveres. Nós assumiríamos responsabilidades para com os outros, primando pelo reconhecimento de nossa condição humana. Esse sistema de viés político e formativo assumiu o castigo corretivo como forma de nos ressocializar quando quebrássemos alguma cláusula desse contrato. No entanto, essa estrutura encontrou muitas dificuldades, como sabemos, de implementação. E ao propor uma igualdade de direitos e deveres, estabelecendo um ideal de cidadania e de justiça social, não poderia conter dentro de si
privilégios entre os concidadãos. Pois correria o risco de, ao elevar o nível de direitos de uns, causar impacto em detrimento do direito dos outros, que deveriam manter seu compromisso com os deveres assumidos no contrato, ainda que fossem prejudicados. Assim, nós sabemos dessa história. Nós tornamos comum, normal e ordinário a existência de grupos sociais privilegiados e grupos sociais marginalizados, cuja marginalização se impunha como necessária para a preservação dos privilégios dos primeiros. E, devido a essa situação, nós sabemos o que nos levou a hoje estarmos nos perguntando: vidas importam? Vidas negras importam? Vidas indígenas importam? A vida feminina importa? A vida gay importa? A vida de crianças de rua importa? Como é que essa estrutura foi possível? Como chegamos até esse nível do ponto de vista social? Através de uma política. E aí nós temos que entender a dimensão política. O que sabemos de nossa condição política? Sabemos que o homem é um animal político, ou seja, que possibilita sua existência com acordos e ações em prol do comum. Que a essa condição política se torna um agente de construção do mundo. Constrói sociedade, constitui comunidade. Nós organizamos formas de participação política, várias formas de governo. Em nosso caso, optamos por uma democracia. Mas assim como ocorreu com o contrato social anteriormente mencionado, esse ideal de participação política fora apropriado por um grupo. Um grupo que exerceu o seu domínio ideológico e, através disso, exerceu um assalto. Ele usurpou o poder político da maioria. A política passou a ser um jogo privativo, no qual nem todos têm condição de participar. Primeiro, porque esse jogo exige estômago. Afinal de contas, nós fomos educados ou informados que a política é onde estão os jogos de poder. Que nesses jogos há a corrupção de valores. Que aqui reinam os debates ideológicos. Daqui surgiram mensalões, fake news, gabinetes do ódio. Toma lá da cá de cargos públicos. Assim, tornamos comum, normal e ordinário tomá-la como uma condição quase mística para a maioria dos cidadãos, que a entenderam, a partir de então, como um assunto que não se discute, um lugar de ladrões, uma atividade corrupta por natureza, algo que somos obrigados a participar em dias específicos a cada biênio ou quadriênio, mas que não corresponde ao nosso cotidiano nos demais dias do ano. Nós passamos a receber informações diárias sobre os debates e sobre as ações políticas. Mas não nos identificamos como portadores ou criadores ou apoiadores de muitas delas. É o campo dos políticos. Como isso veio acontecer? Como desocupamos esse espaço tão necessário? Creio que se nós entendermos como o professor Emiliano expôs,
a nossa dimensão econômica, isso pode ficar mais claro. Então, o que sabemos de nossa condição econômica? Sabemos que nossa capacidade de transformar os recursos por meio de nossas técnicas, de nossas artes, impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Para esses produtos, nós atribuímos valores e passamos, com o tempo, a desenvolver modalidades de comercialização dos mesmos. Visamos estabelecer padrões para a realização de troca de serviços e de produtos. Criamos moedas, o famigerado dinheiro. E quando ele foi criado, causou em nós a necessidade de gestar, gerir, administrar riquezas. Tais serviços e produtos poderiam ser repartidos em comum, não é verdade? Nós poderíamos primar pela igualdade, pelo bem-estar social. No entanto, alguns perceberam que quanto mais raros e exclusivos nós tornássemos esses produtos e esses serviços, mais riquezas eles gerariam para os indivíduos que as portavam. Surgiu uma necessidade de nos dar posses, lucros. Nós criamos um afã por isso, um fetiche. Inúmeras estruturas econômicas foram aplicadas às sociedades. Atualmente, nós somos regidos pelo que nós convencionamos chamar de capitalismo neoliberal, certo? Ele possui, inclusive, uma entidade, que é o seu sujeito beneficiado, que se chama mercado, o Deus mercado. Segundo o sociólogo Emil Sader, isso foi consolidado por um sistema de venda e compra de mercadorias. Tudo se tornou mercadoria, já denunciaram Marx, como o professor Emiliano já nos mostrou. A necessidade de afrouxar normas e regulamentações nos âmbitos sociais e políticos se fez necessária para saciar o nosso afã por posse. Argumentou-se que as amarras desses âmbitos sociais e políticos e as suas regulamentações impediam o nosso crescimento econômico. O grupo beneficiado, então, que nós passamos a chamar de industriais, empresários, investidores, argumentava que se nós partíssemos para um sistema igualitário, nós frearíamos a capacidade deles poderem possuir um capital de investimento. Por isso, nós privatizamos serviços que eram públicos. Nós abrimos os nossos mercados nacionais a uma economia mundial. Promovemos a diminuição do Estado. Em nome desse capital de investimento, nós diminuímos investimentos em políticas sociais. Porque nós teríamos que fortalecer o Deus mercado. Ainda que isso impusesse uma precariedade de vida, o que faria com que o outro lado da equação capitalista, que são os consumidores, os trabalhadores, fosse afetado. Essa desregulamentação ocasionou uma transferência dos capitais. Essa é a nova forma de nós falarmos das riquezas. Nós tiramos esses capitais ativos dos setores produtivos, que fornecem emprego, as empresas, indústrias, e passamos ao setor especulativo. Por quê? Porque esse era mais livre das amarras que nós mencionamos anteriormente. O setor financeiro poderia gerar mais lucros, mais liquidez desses lucros, com menos tributação.
e nós tornamos isso comum, normal, ordinário. Assumimos que assumimos o pensar que o capital não foi feito para produzir bens, simplesmente, mas sim para acumular riquezas. Ora, se nós precisarmos acumular riquezas, para que alguém acumule, tem que faltar alguém, porque a riqueza ela é finita. O que nós produzimos é finito. Então, alguém vai ter que ficar de fora dessa partilha. Então, nós convencionamos a criar elites com riquezas e bolsões de miséria, como partes constituintes de um sistema econômico. E olha que, como o professor Emiliano já citou, isso impactou diretamente em nossa questão ambiental. Mas para tudo isso acontecer, inclusive essa perversão da economia, nós tivemos que aceitar isso. Como é que nós aceitamos isso? Eu acho que está na hora da gente entrar no último ponto dessa primeira pergunta, que é o sistema educacional. Nós podemos estabelecer como comum que o processo educacional ele pode ser dividido em 3 momentos. Alimentar os alunos com todos os conhecimentos, os valores, as tradições e os desenvolvimentos que a ciência produziu. Nós podemos conduzir, outra face da educação, esses alunos como pessoas que já passaram pelo processo, enquanto professores, a educação acontece como uma condução, uma alimentação e também como uma criação. Nós iríamos, nesse processo, formar esses novos cidadãos em pessoas capazes de criar soluções para novos problemas, para novas questões, que eles com certeza iriam enfrentar. No entanto, como os outros pontos, a nossa sociedade, influenciada justamente por eles, estabeleceu uma esquisitice. Nós dividimos tipos de educação. E nós notaremos que esses tipos de educação não se adequam ao conceito dito agora acima. Uma educação voltada para uma massa, baseada apenas em uma ideia bem simples. Você precisa ler, escrever e contar. E na qual as demais disciplinas, eles seriam um conhecimento opcional, não necessário. Você poderia desconsiderar o importante mesmo é ler, escrever e contar. Os demais são acessórios, não são substanciais. Uma outra educação foi voltada para uma determinada elite, para um determinado grupo. Nessa educação, também se objetivou ler, escrever e contar. No entanto, essa leitura tinha que ser compreensiva. Essa escrita tinha que ser clara, concisa, sintética. As habilidades desenvolvidas pelas outras áreas que para o primeiro grupo poderia ser acessória, são informadas como necessárias. Geografia, história, biologia, química, física, línguas. Elas são necessárias para que você almeje a sua posição normal na sociedade. Para esse primeiro grupo que nós citamos, o sistema educacional hoje está resumido à formalidade de um currículo. A aplicação e a viabilidade desse currículo, dessa nova base curricular comum, não parece importar tanto. O Estado ele faz o que pode para a implantação desse sistema que ele mesmo está gestando.
Mas tranquilo, porque a esse grupo vai ser dada a possibilidade, caso ele não consiga seguir nesse processo, de realizar um curso profissionalizante, um curso técnico, um curso de auxiliar, ou trabalhos que não exijam tanto conhecimento escolar. Enquanto isso, ao outro grupo foi exigido o mesmo currículo. No entanto, esse grupo ele possui formas efetivas de implantação, tecnologias, ferramentas, estrutura. É claro, a eles caberá chegar ao ensino superior, seja público ou seja privado. É claro que nós sabemos que o campo da educação, ele possui uma flexibilidade, às vezes maior do que os outros, porque alguém por conta própria, independente da sua condição social ou financeira ou cultural, pode muito bem sair da Matrix, deixar essa caverna imposta tão sistematicamente. Mas nós sabemos que durante muito tempo, esse grupo sequer possuía a possibilidade de uma educação universal. O caso é que nós tornamos, mais uma vez, comum, normal e ordinário dividir tipos de educação entre nós. Esses tipos de educação, elas seriam adequadas a determinadas classes sociais e econômicas. Para que fizeram isso? Ora, o Louis Althusser já denunciara que a escola poderia se tornar um mero aparato ideológico do Estado. E o que é que queria o Estado? O Michel Foucault tem uma sentença que é muito clara quanto a isso. O Estado quer corpos dóceis, adequados a aceitar o status quo. Tudo isso nós sabemos. Existem mais coisas que nós sabemos, mas vamos parar por aqui, porque o que me interessa agora é saber, mediante a tudo isso que aprendemos, como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos escolhendo as nossas formas de fazer o mundo, de construir o mundo. Nós somos herdeiros de todas essas consequências, certo? Que eu citei até agora. Mesmo que você pertença a um determinado grupo, você sofre as consequências do outro grupo. Ainda somos capazes de... Mas nós somos capazes também de partir de nossas conquistas. É claro que não foi só tristeza, né? Dor e ranger de dentes. Nós conquistamos muitas coisas. E para cada uma das dimensões que eu apresentei agora, nós tivemos conquistas extremamente relevantes que impactaram diretamente na qualidade de vida. Ainda que nem todas essas conquistas sejam universalizadas. Atualmente, nós estamos enfrentando uma crise de saúde, uma pandemia mundial de Covid-19. Deixa eu dizer 2019, né? Covid-19. O vírus já colheu cerca de 5.000 vidas no Ceará, 49 mil vidas no Brasil, 440 mil vidas no mundo. Número de hoje. E para que a gente não veja isso somente como números, colheu a vida do senhor Manuel Messias Freitas Filho, classificado como a primeira vítima do Covid-19 no Brasil. E não somente ele, mas 2 pessoas da família dele. Essa família perdeu 3 pessoas. O Covid colheu a vida do adolescente Yanomami, Alvanei Chirichana, o primeiro indígena a morrer. E aqui no Ceará, o Covid colheu a vida do senhor José Maria Dutra, a primeira vítima do nosso estado. São só alguns, são simbólicos.
porque faz 3 meses essas informações, algumas 2 meses, um mês. E nesse pouco tempo, de lá para cá, nós chegamos a um número de 49 mil. O fato é que nós não temos tratamento e vacina consensual, segundo as entidades de saúde. Diante desse quadro, as nossas ciências, as nossas conquistas agiram. Cada uma no seu campo, elas nos forneceram informações, produtos, tecnologias, elas nos proporam hábitos paliativos a fim de preservar, controlar e cuidar de nós, protegendo-nos da disseminação da doença. Considerando ainda que as outras enfermidades, elas não desapareceram por causa do coronavírus, né? Nós absolvemos em nossa precária estrutura de saúde o coronavírus. Precária porque ela sofre das consequências da corrupção das dimensões que nós analisamos lá atrás. E ainda contamos com a subnotificação de casos. No mundo, hoje estima-se que nós tenhamos 8 milhões de infectados. No Brasil, pesquisadores da UFPEL já nos demonstram que, quem sabe, nós estejamos com um número 9 vezes maior em relação do que nós temos hoje, na realidade. Nós temos que considerar ainda que nós temos no mundo populações na África, na Ásia, nas Américas, principalmente na nossa, na América do Sul, que não possuem sistema universal de saúde, que não possuem nenhum programa de renda básica social e mesmo que não possuem nenhum tipo de política de seguro-desemprego. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, estima que nós tenhamos, até o final do ano, por conta da pandemia, aumentado em mais 11 milhões o número de desempregados. O impacto disso vai ser a criação de bolsões de misérias no nosso continente. Mas, é claro, nós já temos bolsões de miséria, mas seriam bolsões de misérias ao nível que o próprio sistema que exclui, ele não consegue absorver. Ele não consegue contar com esse nível de exclusão. Então, as ciências e os governos, eles agiram, eles mobilizaram as ações, contando com a nossa capacidade de interpretação e compreensão das necessárias medidas para a contenção dessa crise, para só posteriormente se pensar em uma recuperações nacionais. Eu creio que não nos soa estranha a recomendação da quarentena, em nome de frear o número de casos, visando não estrangular nossa rede hospitalar. Então, nossa ação nesse sentido, que nós estamos fazendo hoje, parece ser um ponto muito tranquilo. Nós estamos aceitando o distanciamento social, nós estamos aceitando as nossas restrições de deslocamento, lockdowns, nós estamos aceitando educação à distância, estamos aceitando conviver com os demais pelas redes. No mundo do trabalho, nós estamos aceitando férias antecipadas, reduções de jornada de trabalho. As pessoas que aceitam tais condições e compreendem sua necessidade, infelizmente, gente, são um grupo muito específico. Eu vou chamar esse grupo de grupo 1. Ele é o grupo daquelas pessoas que têm condições de seguir. Mas estão fora dessa condição os trabalhadores informais, pessoas que moram no campo, os desempregados, os pobres e miseráveis, certos grupos identitários como índios, quilombolas, ciganos. Vamos chamar esse grupo de grupo 2, a partir de então. A esse segundo grupo, como é que nós devemos cobrar ações deles na pandemia? Não me parece justo cobrar
ações no âmbito socioeconômico e político de quem foi, de forma consciente pela sociedade, excluído do seu direito de participar desse nosso resguardado estado de bem-estar social. Na verdade, a sua coexistência conosco implica de nós uma reação, pois sua condição de vulneráveis, párias, como dizia Hannah Arendt, vidas nuas, como dizia George Agamben, impõe de nós um compromisso para atenuar as suas dores. Atenuar porque todos nós sabemos que viver dói. Viver é difícil, mas não devia ser tanto assim. Então, nas nossas atuais ações de enfrentamento da pandemia, nós estamos focando no nosso bem-estar, no bem-estar dos nossos familiares e dos nossos amigos, e alguns de nós, participantes do grupo 1, estão com iniciativas que visam atenuar a falta de ação estatal na vida dos membros do famigerado grupo 2. No entanto, os principais líderes mundiais e as instituições de controle econômico mundial, elas estão realizando algo nunca visto na história humana. A destinação de fundos públicos de socorro às populações. Montantes incríveis, 160 bilhões por parte do Banco Mundial, 200 bilhões em relação ao Brasil, né? Já se propôs 83, 200. Os Estados Unidos, 2 trilhões. Caberia-nos, então, cobrar e fiscalizar a aplicação desses recursos em políticas públicas voltadas aos vulneráveis. Mas lembram de nossa condição social, política, econômica e educacional que eu mencionei anteriormente? Nós abrimos mão. O impacto de nosso comum, de nosso normal, de nosso ordinário sobre a resposta à pandemia é angustiante. Nós temos que romper com essa normalidade. E muitos de nós estão rompendo. Nós estamos falando de ações de hoje, de agora. Nós temos muitas ações. Essas ações são muito viáveis e elas podem melhorar. E aí eu passo para a nossa terceira e última questão. Mediante sabermos como nós chegamos até aqui e da nossa atual resposta aos problemas do mundo pandêmico, chegou o momento da gente se questionar o que é que nós podemos esperar a partir da nossa ação atual e do nosso conhecimento. Se conseguíssemos responder de forma mais eficiente aos nossos problemas, o que é que nós poderíamos esperar do nosso futuro? Segundo o Rodrigo Echecopar e a Mariana Belmont, em um artigo do El País, se nós conseguíssemos cooperar, seja na escala macro das relações internacionais entre os países, entre os poderes republicanos do nosso país, entre os entes federativos, os estados, ou na escala micro, se nós conseguíssemos cooperar com o nosso bairro, com nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, o que é que nós conseguiríamos com isso? Que futuro nós estaríamos legando? E se nós utilizássemos a globalização a nosso favor? Ou seja, se nós impulsionássemos estratégias de desenvolvimento local, regional, nacional e internacional? E se os ganhos econômicos com essa atitude servissem para atenuar e até, quem sabe, zerar a situação do grupo 2? E se nós ampliássemos as nossas atuais ações prioritárias, que são voltadas para esses vulneráveis, para as mulheres, para as crianças, para a população negra, para os sem terra, para os sem moradia, para os trabalhadores formais e informais, para os agricultores familiares, para as comunidades quilombolas, para os povos indígenas e ciganos? As políticas públicas, pensemos bem, elas não deveriam ser voltadas justamente para os vulneráveis nessa crise? Se investíssemos todos esses montantes, que eu mencionei alguns, diretamente no combate da pandemia, não apenas, e é claro,
nos hospitais, no sistema de saúde, mas se nós também aplicássemos em uma melhor educação, em melhores condições de moradia e até dar moradia, e melhores transportes públicos, por exemplo. E se esse custo não fosse pago pelos já escassos recursos dos trabalhadores, mas se ele fosse financiado por um fundo oriundo da taxação das grandes fortunas? Pois bem, meus amigos, para cada um desses pontos que eu levantei, existe um projeto de lei aprovado ou aguardando votação em nossas câmaras legislativas. Eles também estão aguardando sanção ou realização por parte dos nossos executivos, do nosso executivo. E quando eles são aprovados e não são executados, muitos deles estão aguardando análise e exigência de realização sob as penas da lei pelo nosso judiciário. Mas e se tais ações fossem consolidadas e somadas ao nosso esforço nos âmbitos social, político, econômico e educacional? Se nós nos convertêssemos em agentes de transformação no micro, cobrando o macro, o que seria do nosso amanhã? Muito obrigado pela paciência de todos. Nós abriremos agora um momento para perguntas, colocações. Para o professor Marcos Fábio, já tem um aqui no chat, que é do Iveson Gomes, que ele pergunta o seguinte: o CAI em Heidegger já não seria lançar-se para o futuro? Nós vamos fazer blocos ou vai ser pergunta a pergunta, aqui sobrar, aqui vier? Eu já poderia responder ou aguardo o próximo? Eu já poderia responder. A gente vai fazer e quem sentir à vontade vai colocando aqui ao vivo, né? Falando ou escrevendo que a gente vai anotando aqui, direcionando. Certo. Meu caro, quem perguntou foi o... Foi o Iveson Gomes. Ibson. Ibson, obrigado pela sua pergunta. Se nós pararmos para pensar, eu não sou um conhecedor assim aprofundado de Martin Heidegger, mas o Heidegger ele nos compreende como sem ser existencialista, nós somos uma espécie de projeto, um projeto de ser, um projeto de futuro, né? Nós estamos constantemente sendo aí, tendo uma obrigação de nos impormos no mundo. E nessa nossa projeção, nesse ser aí, nós temos que ser muito cientes de que quando nós surgimos nesse mundo, quando o ser se dá no mundo, nosso ser, ele já vem sujo de mundo. Ele já vem banhado com toda uma cultura, daquilo que o Hans-Georg Gadamer chamava de uma grande tradição. Nós temos uma série de condicionamentos, certo? Então, não dá para nós simplesmente dizermos que o Heidegger está falando que somos seres do futuro. Nessa perspectiva que eu trabalhei aqui, de que o futuro ele é sempre um filho do presente, que o presente é sempre prende futuro, e à medida que o futuro se efetiva, ele automaticamente se torna presente, e ao se tornar presente, ele já se torna passado, que é o paradoxo do tempo, né? Que Agostinho já nos lançava, né? Fazendo um afago aí à colega Maria Célia. O Heidegger, ele pode ser uma forma de nós enxergarmos essa questão, de nós nos entendermos enquanto seres em construção, seres inacabados. Essa perspectiva, ela é muito
ela é muito encontrada em diversos autores, inclusive em um que é nosso patrimônio, né? Que é Paulo Freire. Paulo Freire já nos dizia que nós somos seres inacabados. Nós estamos ali enquanto um projeto para ser. Né? Nós nunca paramos, nós nunca nos completamos. Nós estamos sempre em um processo de acontecimento, o que nos força a considerar cada momento presente como um momento definidor, um momento determinante. Então, quando eu falei na segunda questão sobre as nossas ações atuais, elas dizem muito a respeito de nós, porque nós já sabemos o que a tradição nos legou, nós já sabemos de onde viemos, já vimos nossos erros, temos nossas conquistas, e isso nos impõe que nós ajamos enquanto tais, enquanto pessoas que são conscientes disso. No entanto, quantas pessoas pararam para pensar sobre o que eu falei hoje? Na sua família, na minha família, no nosso entorno? Quantas pessoas têm ideia de que eles possuem essa dimensão heideggeriana? Então, eu não vou entrar tanto na filosofia do Heidegger, mas eu vou deixar essa questão, esse link aí para um debate, quem sabe, em próximas questões. Muito obrigado. Muito mais interessante, minha cara Milena, para lhe dar uma resposta, certo? Eu vou só me aventurar aqui, porque no final da minha apresentação, o terceiro ponto, todos os pontos que eu citei, eles são viáveis agora, dentro do sistema atual, né? Ou pelo menos dentro das estruturas políticas atuais. Claro que essas estruturas, elas não necessariamente dependem de um sistema econômico para atuar. Muitas dessas ações, inclusive, elas são justamente respostas em nome de uma proposta comunitária, de um ethos comunitário, a problemas causados pelo capital. Né? É claro que quando nós pararmos para pensar sobre mudanças no sistema econômico, nós teremos que pensar que nós vamos combatê-la, nós vamos combater o bom combate com proposições e alterações, as quais possivelmente nós não conseguiremos vivenciar, nós não conseguiremos saborear, né? Nós vamos iniciar um processo, esse processo foi iniciado por muitos antes de nós, e essas ações destes chegaram até nós e nos contagiaram, e a ponto de você estar nessa noite de quinta-feira nos fazendo essa questão, expondo essa angústia de como é que nós poderemos agir. E quando você me faz a pergunta, eu suponho que você queira agir. E eu suponho que você já tenha debatido isso com outras pessoas. Então, quando nós vemos pessoas que são contagiantes em sua atuação política, certo? Como muitos, como Malala, como outros referenciais que surgem de tempos em tempos em relação à nossa atuação política, né? de crítica ao sistema, nós temos que pensar que elas são pessoas comuns como nós, que colocaram a cara à tapa, né? E eles iniciaram em um processo muito micro, que tomou dimensões até chegar ao nível macro. Estamos hoje aqui fazendo essa discussão. Você levantou essa questão. Eu fiz proposições, certo? Então, eu proponho, por exemplo, eu acompanho um colega, ele deve estar ouvindo aí, que é justamente o professor Matheus Uchoa. Em uma das postagens do Matheus, ele chamava a atenção que fazia mais de uma semana ou mais de 2 semanas que ele não usava dinheiro, que ele não comprou nada.
o que faz com que a pandemia nos mostrou quanta coisa inútil nós adquirimos, que não são inúteis porque nós conseguimos viver sem. Coisas que o bendito do capital lançou, né? Coisas que o professor Emiliano já nos colocou, de que o capital, ele forja produtos, ele forja mercadoria, em cima de mercadoria, anexada à mercadoria, para nos empurrar isso, e nós vamos comprando isso sem mais. E eu creio que a pandemia nos mostrou que, em uma perspectiva micro, nós podemos já mostrar para o sistema que nós não estamos de acordo com isso, que nós não estamos compactuando com isso. E nós vamos formar nossos filhos, e isso não é papo não é papo romântico, e eu vou encerrar por aqui. Isso não é romantismo. Eu sou pai de uma menina de 7 anos, e muitos valores que eu vivenciei, e que hoje eu tenho a capacidade de analisar, de que não são bons, não são necessários, não são urgentes, que justamente eles causam reprodução desse sistema, eu tento mostrar para ela, eu tento tirá-la desse circuito, sabe? Sair desse circuito, tirar desse circuito e propor algo. E as propostas, caso não venham de nós, podem ser apoiadas, as propostas de outros. Propostas de âmbito econômico, de âmbito social. Aqui mesmo no nosso bairro, em Sobral, no bairro onde eu moro, nós estamos trabalhando com compras rápidas. Elas são feitas em nosso circuito, em nosso bairro, para alimentar a economia local, a economia específica do nosso bairro. Em lugar de irmos aos grandes conglomerados, que inclusive é até um risco para a gente ir para esses grandes supermercados. Então, no caso, eu creio que, objetivamente, a sua resposta, para a sua questão, ela deva ocorrer no nível de formação de novas gerações e de rompimento das gerações atuais com esses padrões. Ok? O professor Marcos Fábio, em nome de toda a equipe do webinário Filosofia em Rede, o Jonas, a Liette, a Brenda, o Ismael, o Mike, e a Távila, o Rodrigo, cada um num canto do estado do Ceará, fazendo o seu possível diante das possibilidades que a internet nos deixa, né, para fazer esse evento acontecer. Eu, particularmente, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu fui aluno dos dois na UES em 2016, no mestrado. É um imenso prazer sempre reencontrá-los. O professor Marcos Fábio, inclusive, eu tive o prazer de encontrar pessoalmente em 2016, lá em Sergipe. E a gente vai se esbarrando nesses eventos assim, né, da melhor maneira possível. No caso, eu que agradeço ao Instituto Trilhas e a toda a equipe. Parabéns por ocuparem esse espaço. Ele é extremamente necessário. Espero que eu tenha participado e dado minha contribuição a contento, de forma que faça valer esse trabalho hercúleo que é o de nós entrarmos e permanecermos nas redes sociais, gerando debates relevantes e que causem um impacto. Esse impacto, assim como qualquer tipo de ação contagiante, ele precisa começar por alguém, por um, por dois, por três. Os vídeos vão continuar aí, que eu vi que vocês estão postando. Então, no caso, eu tenho muito a parabenizar e agradecer por essas ações. Parabenizo também o colega Emiliano, parabéns pelas exposições, aprendi muito também, como sempre. Aprendo muito com os textos do Emiliano, pelo o escasso contato que nós temos no nosso dia a dia e estarmos em cidades diferentes. E todas as vezes que o ouço, sempre aprendo muito. Parabéns a todos. Avante, gente!